Sri Ramakrishna dizia que para ensinar sobre Deus era preciso ter o mandato, ou seja, ter conhecido Deus como pessoa e ter recebido dele uma orientação. Contudo, muitos são os professores espirituais, cada qual com dramáticas diferenças entre as mensagens. Como entender esse ensino de Sri Ramakrishna? Pois um professor diz: Deus é muito amplo, outro diz: Deus é assim, mas os menos capazes podem compreender de outros modos. Outro diz: não, Deus só é desse jeito, siga isso especificamente. Bom, enfim, como compreender, né? Se Deus pode ser conhecido e dar um mandato, como as mensagens de pessoas, teoricamente, todos eles detentores desse mandato, podem ser tão diferentes? É uma questão interessante, né? Sri Ramakrishna, por exemplo, dizia, Shankara tinha esse conhecimento de Deus, mas Sri Ramakrishna não abonava todo o conceito do Advaita. Como é que pode isso? Sri Ramakrishna dizia, né, explicava que Deus é muito amplo, em que Deus pode ser compreendido de maneiras muito variadas, e dizia que cada ângulo dessa compreensão é uma compreensão verdadeira, parcialmente verdadeira. Tudo bem, mas existe aquele cara que vai dizer que não é verdade isso, que essa visão parcial não é parcial nada, ela é a visão inteira. Como entender? Então, temos, por exemplo, Sri Ramakrishna dizendo Deus é amplo, pode ser compreendido de muitas maneiras. Temos, por exemplo, um outro que vai dizer, não, olha, na verdade Deus é Vishnu Narayana, ok? Mas você pode compreendê-lo com outras formas e chegar a ele em algum momento e ter essas formas parciais de entendimento. Outro vai dizer assim, não, 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 Deus é apenas um, Deus é esse aqui, né? E se você não compreendê-lo assim, não tem jeito. Será que todos esses têm o mesmo mandato? Para Sri Ramakrishna, ele compreendia, e aqui um paralelo com a questão das muitas religiões, que são também diferentes, né? Religiões ensinam coisas diferentes. Uma ensina a reencarnação, outro ensina que não existe reencarnação, uma ensina o inferno eterno, outra diz que não existe inferno eterno. Uma diz que Deus vem ao mundo como uma pessoa, outra diz que não. Uma diz que Deus veio como uma pessoa várias vezes, outra diz que Deus só veio uma vez. Uma diz que o caráter do universo é linear, temos uma história definida, outros dizem que não, que é cíclico. Né? Tantas diferenças. Como podem os caminhos serem os mesmos? Sri Ramakrishna explicava. O cerne da questão é desenvolver amor por Deus no coração. É isso que o caminho espiritual faz autenticamente. O outro ponto, não é que Sri Ramakrishna explicava muito claramente, é que a mentalidade das pessoas são muito variadas e por isso elas precisam também de muitas nuances de explicação. E o temperamento do explanador também varia muito. E às vezes você precisa de uma exposição de alguém assim muito plácido, muito tranquilo, que diga: ó, querido, olha, estou passando para você aqui um conhecimento. Se você acolher, ótimo. Se você não puder acolher, o que eu posso fazer? Mas está aqui. Isso funciona perfeitamente para muitas pessoas, mas não funciona para outras. Existe outro, né? Sri Ramakrishna dava um exemplo, né? Muito vívido, muito claro, né? Maravilhoso como as suas analogias eram. Do médico, ele falava assim: tem aquele médico que de uma tendência sátrica, uma das gunas, né? Sátiva é pureza, sátiva é serenidade, desapaixonamento. E dizia esse médico para o paciente: olha, meu caro, você precisa desse remédio e tomá-lo, a administração é, sei lá, 3 vezes por dia, assim, tá bom? Isso aqui você precisa fazer. Tá aqui para você? Legal. Ele deu a instrução perfeita, deu a instrução correta, ministrou como era ali a maneira de, né, realizar, mas ele não foi enfático em mais nada. Tá dada aí a colocação. Alguns pacientes vão seguir aquilo direitinho. Outros vão ser mais esquecidos. Às vezes melhorou um pouquinho e fala: ah, não preciso mais não. Ah, esquece. Ah, não sei. Tem disso. Evidentemente que para certos pacientes esse comportamento assim, blasé,
que é correto, ele pode ser insuficiente. Existe um outro médico, dizia Thakur, que dá essa mesma administração para o paciente, mas diz: olha, fulano, faz isso, tá? Eu vou te ligar, tá bom? Para te lembrar disso mais tarde, para você não esquecer. Esquece não, querido. Tá aqui um papel para você lembrar. Olha aqui. Antes de sair da sala, vem cá. Você lembrou? Você entendeu? É mais conectado. Esse médico, ele pode abranger talvez outras pessoas que o primeiro não abrangeu. Por quê? Porque ele foi um pouco mais cuidadoso. Veja, ambos estão corretos. Mas esse segundo, de ser mais rajásica, mais apaixonado, mais ativo, ele também tem essa característica. Para alguns, essa característica é chata. Fala assim, pô, tu já falou, cara. Ah, vai me ligar, não. Eu sei aqui e tal. Pessoas que não precisam disso. E existe um terceiro. Se lembra que a gente dizia, né? Aquele médico fala assim, ó, o remédio é esse aqui. A maneira é essa. Você entendeu? Você vai tomar, né? Tá, vou. No dia seguinte ele tá lá na casa do cara, bate a porta e leva o remédio na boca. Vou voltar mais tarde pra você tomar o outro, porque eu não sei se você vai tomar, eu quero garantir que você tome. Bastante invasivo, bastante, né, grosseiro, mas resolveu. Para algumas pessoas, esse médico é importante. Porque não tomariam remédio, se desligariam, seriam relaxados. Entenderam aqui a lógica da coisa? As três gunas, né? Sattva, Rajas e Tamas. Porque esse terceiro movimento é um movimento agressivo, um movimento que você, de muitas maneiras, é contrário ao mais elevado. De liberdade, né, de respeito, de distância, né? Ao mesmo tempo que às vezes é útil pra caramba. É importante. Então é isso que às vezes a gente precisa entender. Muitas vezes você tem assim um mensageiro espiritual que ele tem uma mensagem às vezes agressiva, às vezes contundente, às vezes sectária. Porque aquilo também é um meio de gravar um modo de espiritualidade para pessoas que precisam de algo assim mais grosseiro. Existem outros que são mais, né, assim, facilmente captados por chamados leves, outros simples menção já faz com que eles se orientem, não é? É assim. Por isso que existe então muitos mandatos diferentes, a mesma autoridade, mas com ministrações diferentes. É a maneira que está com ver de explicar.